Berserk segue contando a história de Guts há décadas, com a franquia continuando mesmo após a morte trágica de Kentaro Miura, graças às mentes criativas do Estúdio Gaga e do escritor Koji Mori, amigo de Miura, que sabe dos rumos que a história precisa tomar. No mais novo capítulo de Berserk, o 370, vemos Guts e seus aliados tentando juntar os pedaços após a invasão de Elfheim por Griffith. No capítulo anterior do mangá, vimos o antagonista sequestrando Casca com sucesso, o que levou Guts até o seu pior momento e deixou o futuro incerto para o Espadachim Negro, enquanto ele tenta descobrir seus próximos passos em um mundo onde as forças sombrias parecem sempre vencer. A gente vai conversar então sobre o capítulo 370 de Berserk, então se você não leu até aqui, por favor, para agora, porque a gente vai ter spoiler desse capítulo. Desde o falecimento prematuro do Kentaro Miura, eu achei que os capítulos estavam sendo um pouco apressados demais. Na verdade, o próprio Koji Mori tinha dito que eles não iam inflar a obra de maneira alguma, mas eles iam se ater apenas ao que eles sabem que o Kentaro Miura faria, o que é ótimo pra gente que é fã da obra, pelo o que foi construído pelo próprio Miura. Mas eu achei que a coisa estava apressada demais, porque em Berserk, mesmo em momentos de coisas ruins acontecendo, mesmo em momentos de lutas, de batalhas, nós sempre tínhamos momentos de respiro, momentos onde a história parava para que personagens fizessem comentários, para que o grupo se reestruturasse ou coisas do tipo. Mas eu entendi agora que no capítulo 370, esses momentos mais calmos de Berserk, eles não foram completamente descartados. Porque aqui nós temos sim um momento de respiro na obra, depois de todo o cataclisma e de todos os capítulos mais movimentados que nós tínhamos tido até agora. E quando eu falo que nós temos um momento de respiro na obra, você tem que entender isso, porque os nossos personagens não estão aliviados de forma alguma, eles não estão tendo tempo para respirar de uma forma descontraída, mas é mais como se eles tivessem acabado de tomar um golpe muito forte no estômago, no pulmão aqui, e todo o ar tivesse sido expelido de seus corpos, e agora eles precisam tentar recuperar o fôlego, porque afinal estamos falando de Berserk e aqui as coisas nunca são fáceis. Tanto que esse capítulo, na verdade todos os últimos capítulos lançados basicamente foram uma aula de como quebrar completamente um protagonista, e todo o resultado disso, toda essa quebra do Guts é mostrada nesse capítulo 370. Se você acompanha Berserk há alguns anos, ou muitos anos, porque a obra já tem aí mais de 3 décadas, ler isso aqui é muito pesado. Ver o Guts do jeito que ele está aqui é muito carregado, é muito impactante. A gente já havia visto os efeitos do Guts usando a Berserker Armor, a gente já tinha visto o desgaste físico, psicológico e mental dele, mas agora a gente vê ele completamente quebrado e sem saber o que fazer. Como eu disse, isso já começou uns capítulos atrás, Primeiramente lá naquele momento onde ele descobre de fato que o Garoto do Luar compartilha a existência com o próprio Griffith, que é o seu principal antagonista, enquanto o Garoto do Luar tinha ali já ajudado o grupo, tinha dado felicidade para Casca. O próprio Guts teve um momento muito descontraído com o Garoto do Luar, e depois de descobrir que ele e seu principal vilão, seu principal antagonista tinham uma ligação, já foi um baita choque no nosso Espadachim Negro. Mas agora, com essa repercussão da invasão do Griffith ao Elfheim, a Ilha dos Elfos, e com ele levando a Casca embora, não sobrou mais nada pro Guts. Tudo que ele tinha conseguido até aqui foi mais uma vez tirado do nosso espadachim com um movimento de Griffith. Parece até que ele nem precisa se esforçar para destruir a vida do Guts. E o principal de tudo, além dessa questão do Garoto do Luar e do Griffith, além da Casca ter sido levada, nós temos nos capítulos anteriores o Guts tentando reagir ao ataque do Griffith. Nos capítulos passados fica até um pouco ambíguo do porquê ele não conseguiu atacar o Griffith. Ficou ali uma impressão de que talvez, de alguma forma, ele pudesse ter se refreado. Mas aqui no 370 a gente tem isso colocado assim de todas as formas possíveis, de que não, ele não tentou se conter em momento algum, mas ele não conseguiu atacar o Griffith devido à diferença de poder, a diferença de existência dos dois. O Griffith, apesar de ter reencarnado no plano terreno, ele ainda é um membro da God Hand. Então nada mundano como o Guts ou a Dragon Slayer poderia ali afetá-lo. Então essa diferença de existência, essa diferença de poder entre os dois foi o que impediu o Guts de acertá-lo, de pelo menos tirar uma gota de sangue dele que fosse. Então a gente vê aqui
que de fato o Guts ele não conseguiu, embora ele tenha tentado, ele não conseguiu nem chegar perto de ferir o seu principal inimigo. E a única coisa em que ele sempre confiou, né, que seria novamente a ferramenta para ele conseguir o que ele sempre almejou, que é a vingança contra Griffith, esse objeto que precisaria funcionar nesse momento, que é a sua espada, não lhe auxiliou em nada. Então, aquele objeto, aquele instrumento que ele sempre utilizou para conseguir atingir os seus objetivos, falhou. Então ele até fala, né, durante aqui as páginas desse capítulo, que a única coisa em que ele sempre confiou, a única coisa que ele sempre teve ao lado dele, que é a sua espada, falhou no momento em que ele mais precisava dela. E é interessante ler essas páginas onde ele está refletindo sobre a sua espada não ter o ajudado em sua vingança, porque ao mesmo tempo que ele fala que aquilo é o que sempre esteve ao lado dele, a gente pode fazer também um paralelo com a casca, né? Pensando de que a casca, ele descobriu recentemente, é o seu objetivo final. Os dois juntos, felizes. Ele só quer isso. Ele é um cara de gosto simples. Mas ele percebe e ele entende que a espada é o meio para ele alcançar esse fim. Toda essa força bruta que a Dragon Slayer traz é o meio para ele alcançar o seu objetivo. Ele quer derrotar o Griffith, ele precisa derrotar o Griffith, mas ele descobre aqui que essa sua ferramenta não tem efeito contra o seu Nêmesis. Essa quebra de Guts, além de cortar o coração de qualquer leitor, também gera uma situação de tensão dentro da própria trama. Isso é uma sacada muito boa do roteiro, que está sendo feito agora com supervisão do Koji Mori, porque, como eu falei, a gente tem um efeito prático e também um efeito narrativo da coisa. Então é muito legal, porque gera todo um misto de sentimentos no leitor e também desdobra a trama para frente. Porque se o Guts se afundar muito nessa espiral de culpa, de remorso e de sofrimento, ele pode cair nas garras da Beast of Darkness e ele pode entrar em modo Berserk e causar um estrago. Então a gente vê aqui os personagens falando a respeito disso e a Shirk precisa ir até lá e ver se está tudo bem com ele e tentar ajudá-lo. É claro que eu também imagino que outros membros do grupo também vão meio que fazer uma intervenção ali, né, para tentar tirar o Guts dessa, para que ele possa de fato se reerguer e continuar em sua jornada, mas até esse ponto aqui nós temos esse clima de tensão, porque a gente não sabe para que lado ele vai seguir, se ele vai ver a luz no fim do túnel ou se ele vai se embrenhar totalmente nas trevas. Fora toda essa questão do Guts, a gente também vê que todas as pessoas que estavam ali na Ilha dos Elfos, elas estão em basicamente um estado de fuga, né, um estado de refúgio, todas elas estão feridas, precisando de ajuda, e nós vemos que os outros membros do grupo, eles também estão num estado meio letárgico, né, eles precisam ser trazidos à realidade por outros personagens para que eles tomem providências e ajudem os outros, porque eles mesmos estão muito afetados com o que aconteceu, principalmente a Farnese, que tinha a missão ali de estar cuidando da casca, e ela toma a culpa para si de deixar que ela tenha sido levada. Então a gente percebe que não só o Guts está quebrado, mas todos os outros membros também estão em algum nível bem abalados psicologicamente. Para não dizer que tudo nesse capítulo assim foi triste, a gente tem ali a presença do Puck e da Ivalera, que por algum milagre não foram expulsos do plano terreno juntamente com as outras coisas do plano astral, né, que foram levadas embora. Então a gente tem até algumas explicações para isso, né, devido ao fato de que eles estavam há muito tempo fora de Elfheim, então eles haviam meio que se, entre aspas, contaminado com o mundo humano, como a própria Rainha das Flores fala quando o Puck chega, né, ela fala que ele já se infectou com os humanos, então talvez isso aí tenha feito com que eles se ancorassem, né, ao plano terreno e não ao plano astral. Então, uma coisa boa que a gente tem aqui é que esses dois personagens, né, que geralmente funcionam como alívios cômicos, mas também têm outras funções dentro da trama, não foram expulsos. No final das contas, a gente tem aqui um capítulo que, como eu disse, mostra um Guts completamente quebrado depois de uma sequência de capítulos que basicamente foram uma lição de como quebrar um protagonista, né? Tudo que ele conseguiu a muito custo foi tirado dele mais uma vez. Agora a gente entra no próximo arco de Berserk, porque esse aqui da Ilha dos Elfos foi fechado, e se eu não me engano, o próximo capítulo vai sair em dezembro, já com essa nova história que vai começar, que talvez seja o último arco, né, dessa grande saga iniciada por Kentaro Miura e que agora está sendo finalizada pelos seus assistentes do estúdio Gaga e também o seu amigo Koji Mori. Eu quero muito ver como que vai ser o final disso aqui, e se você quiser acompanhar, eu vou gravar vídeos falando desses próximos capítulos de Berserk aqui no canal.
E a minha gata acabou de abrir a porta para entrar aqui no escritório. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse capítulo ou se você não gostou, comenta lá embaixo pra gente conversar a respeito disso. Se você tem amigos que gostam de Berserk, manda esse vídeo pra eles e aproveita para se inscrever aqui no canal para ver os próximos vídeos aqui comentando os capítulos de Berserk. Enfim, gente, esse foi o Soco Foguete de hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.